O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no santuário da Rainha da Amazônia, santuário da Sagrada Família de Nazaré, Jesus ao centro, Nossa Senhora de um lado, São José de outro, porque Nazaré nos fala da Sagrada Família. E assim foi pensado este santuário, de modo que o que ilustra de uma maneira ainda maior é exatamente a casa da Sagrada Família, já elevada no céu, como vemos aqui na abóbada principal dentro do santuário. Casa da Sagrada Família, casa de Deus, casa de nós todos, casa do Brasil. Nós estamos hoje vivendo a experiência da primeira sexta-feira do mês, e toda sexta-feira temos também a oportunidade de orar, contemplar, aprofundar o mistério da misericórdia do Pai manifestada em nós, em seu Filho Jesus Cristo. Assim dizemos na oração de consagração: Deus Pai misericordioso, que revelaste o teu amor em teu Filho Jesus Cristo. E hoje vivemos esta experiência exatamente no dia seguinte à festa dos nossos falecidos, como ontem comemoramos. Motivo sem dúvida de pesar por conta da lembrança, da saudade, da ausência, mas comemorada assim com alegria, porque nós somos cristãos, nós cremos na vida eterna. Para aquele que crê, a vida é transformada, de modo que por isso causa-nos grande conforto e alegria saber que os nossos entes queridos vivem no coração de Deus, estão vivos e de lá olham, intercedem por nós. Isto conforta muito a nossa alma. Hoje então, primeira sexta-feira do mês, e exatamente a liturgia coloca diante de nós este trecho interessante. Vejam só, exatamente nos é contado por São Lucas. São Lucas é o evangelista da misericórdia do Senhor. Tudo o que ele apresenta da vida de Jesus, da vida da Virgem Maria e dos discípulos, tem esta marca: falar da misericórdia, do acolhimento que Deus fez e continua a fazer à humanidade. Acolhimento significa abrir os braços e trazer para perto do coração, como quando a gente acolhe uma pessoa querida, alguém que não víamos há tanto tempo, alguém que amamos, queremos envolvê-la e trazê-la para perto de nós. Assim,
São Lucas mostra Jesus sempre fazendo isso, ou seja, dirigindo-se, envolvendo-se com as pessoas. E as pessoas que estão sempre numa posição inferior, numa situação desfavorável, pois ele mostra Jesus acolhendo exatamente estas pessoas. E hoje é assim, nesse episódio do hidrópico. Hidrópico quer dizer, era um homem ou uma mulher, diz exatamente isso, que era hidrópico porque sofre de um inchaço. Havia um hidrópico, alguém inchado, que pode ser o corpo todo, que pode ser parte desse corpo, quem sabe as pernas, os braços, ou mesmo o corpo inteiro. Uma pessoa deformada, que certamente até para caminhar tinha dificuldade. Alguém, portanto, que está doente e, por conta do seu inchaço, excluído da vida, da frente, do convívio das pessoas. É exatamente sobre este que Jesus põe os olhos. E outros estão também de olhos em Jesus para ver se ele iria curar esse inchado, para ver se exatamente ele iria fazer este gesto. E iria, porque Deus não pode não amar. Mas Jesus, conhecendo os corações, se antecipa e lhes faz esta pergunta: é justo ou não curar alguém em dia de sábado, quando para os judeus não se podia fazer nada, nem alguma coisa que fosse usar as mãos, tipo abrir a porta? E Jesus então lhes pergunta: ora, se porventura em dia de sábado caísse de vocês um dos filhos, ou então o burro, que é o instrumento do trabalho, vocês iriam esperar passar o sábado, depois então é que iam acudir o filho ou o burro? E aí Jesus então diz que, o evangelista diz que eles ficaram calados, não foram capazes de responder a isso. Porque a resposta seria, certamente, se cair um filho no buraco, a gente o tiraria, para que dele resplandecesse novamente a vida, a presença dele, o amor dele. Meus irmãos e irmãs, tantas reflexões para nós, especialmente aqueles que estão adoentados, por algum motivo, não estão 100% da sua saúde. Colocar-se sob o olhar de Deus, entregar-se e o seu coração a Jesus Cristo, nosso Senhor, rezar com fervor, fazer o tratamento com fé. Faça o que o médico, a prescrição médica disse, mas com fé. Porque se porventura for feito tudo com desânimo e sem fé, não terá sentido. Faça o que o médico disse, mas o faça com fé. É a fé que vai agitar, que vai intensificar, que vai favorecer o tratamento e, consequentemente, a cura. Entregarmos-nos sempre, colocarmos-nos diante de Deus, com toda a sinceridade, com toda a verdade do nosso coração. E aqueles que cuidam dos enfermos, dos idosos, devem também estimular-se e estimulá-los a isso, porque a fé nos fortalece e a fé concede ao corpo fraco uma força que
a própria pessoa desconhece. Vamos nos lembrar da força com que São João Paulo II enfrentou a enfermidade e a velhice. Bastava colocar o santo diante, assim, de uma assembleia de jovens, por exemplo, e todo mundo dizia que ele revigorava, readquiria uma energia que não se imaginava possuí-la. Tal o entusiasmo, a força da fé. São João Paulo II. A nossa santinha da Bahia, Madre Dulce, magra como um esqueleto, e no entanto, que força tinha aquela mulher. São Damião de Canindé, é a mesma coisa. Até a cabecinha dele já estava despingolada sobre o corpo, mas que energia tinha aquele homem. E a fala dele, numa multidão de pessoas, sem microfone, era ouvida pelo que estava lá atrás. É isso que me contou, foi um testemunho ocular. Alguém que estava lá, ainda menino, e contou-me esta experiência. A pregação do Frei Damião, mesmo com a cabecinha já pendida sobre o corpo, chegava aos nossos ouvidos, lá no fim da multidão. Que energia, meus irmãos e irmãs! Essa energia não vem somente do corpo, ela vem do espírito, ela vem da alma, ela vem da fé. Por isso, como este enxado aqui, colocarmos-nos sempre diante do Senhor Jesus. Aprendemos também uma outra coisa, porque o Evangelho nos ensina, além de renovar a nossa fé, ele nos instrui a questão da bondade. É isso? Se um de vós tem um filho ou um boi que caiu no poço, não tira logo, mesmo em dia de sábado, ou porventura vai adiar o bem que deve fazer. Nós fomos criados para o bem, nós fomos criados para o amor. Foi o inimigo que se intrometeu e procurou escangalhar a nossa vocação. Por isso colocou em nossos corações a raiva, a indignação, a vontade de vingança, a violência, tudo aquilo que não vem de Deus. Foi o mal que se introduziu na nossa história. Mas a nossa vocação primitiva, primordial, é o bem. Fomos criados para o bem. Nunca nos esqueçamos disso. Mesmo quando nos flagrarmos com gestos, com comportamentos, com atitudes assim negativas, nos lembremos, coloquemos a mão na consciência para admitirmos: não é certo, não é assim, não, é minha fraqueza. Deus não me criou para isso, Deus não quer, Deus não gosta, Deus não aprova, porque a nossa vocação é o bem. Escutei alguma vez uma frase interessante, porque a gente sempre diz que tem mais alegria em dar do que em receber. Isto é verdade. Mas a gente acha que sempre é a pessoa que recebe que fica mais alegre do que a gente que dá. E esta frase dizia exatamente o que Jesus falou, que há mais alegria em dar do que em receber. Esta frase dizia assim: a alegria de quem recebe nem se compara, é muito menor em relação à alegria de quem dá, de quem fez o benefício, de quem viu a alegria, de quem viu o bem acontecer.
mesmo que o beneficiado seja ingrato, mas a alegria do meu coração ninguém tira. Nós fomos criados para isto, esta é a nossa vocação. Portanto, não queremos jamais negar esta vontade de Deus, não queremos jamais negar este modo de ser de Deus que o próprio Deus colocou em nós, fazer o bem e alegrar-nos com isso. Especialmente nesta sexta-feira da misericórdia, nesta sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus, queremos renovar a nossa vontade do bem. Queremos orar pelas pessoas, queremos desejar-lhes de coração o bem, queremos jogar-lhes mensagens espirituais para que alcance seus corações, suas almas, suas consciências, porque isso também é muito importante. Rezar pelas pessoas, mesmo se estão distantes, rezar por horas em que elas estão repousando, nesta hora está dormindo, pois mande uma mensagem de benevolência, chegará à consciência ou à inconsciência da pessoa por quem você está rezando. Divulgar a mensagem do bem, como eu estou procurando fazer aqui. Divulgar a devoção da misericórdia, como o apostolado da Divina Misericórdia tem procurado fazer no mundo inteiro, inspirado, é claro, em Santa Faustina, mas também em São João Paulo II, porque foi ele que divulgou de uma maneira ainda mais capilar a devoção à Divina Misericórdia. Jesus disse a Santa Faustina: quem divulgar a espiritualidade da Divina Misericórdia, quem fizer a sua parte quanto a isso, olhem o que Jesus prometeu, não sentirá medo na hora da morte, não experimentará o terror na hora de morrer. Por isso, queridos irmãos e irmãs, queremos sempre divulgar e tornar-nos arautos do amor, arautos do bem, arautos da vontade de Deus. E Ele completará, como Ele também promete a Santa Faustina: faz a tua parte, o resto eu completo. Vamos fazer um instante de silêncio para deixar cair dentro de nós estas palavras que nos foram inspiradas pela leitura do Santo Evangelho e pelo dia de hoje.